Como fazer um jejum que agrada a Deus? Pois hoje a gente vai agora entrar fundo. Porque temos aqui um capítulo na Bíblia, capítulo 58 de Isaías, que vai nos mostrar e vai bater forte. E talvez você vai entender, por que jejuamos e nada acontece? É que este capítulo, dos versículos 3 ao 5, o jejum que não é agradável a Deus. Depois, versos 6 a 12, o jejum que é agradável a Deus. Vamos fazer uma exposição deste capítulo de Isaías. Primeiro, o jejum que não é agradável a Deus está nos versos 3 a 5. Mas gostaria de começar esta parte citando um bispo do quarto século, bispo de Constantinopla, João Crisóstomo. Falando sobre jejum, ele deixou este comentário. O jejum é, tanto quanto está em nós, uma imitação dos anjos. Talvez ele quis dizer isso porque os anjos não comem. Um desprezo das coisas presentes, uma escola de oração, um alimento para a alma, um freio para a boca, uma redução da concupiscência, isto é, o desejo da carne, aplaca a raiva, apazigua a raiva, acalma as tempestades da natureza, excita a razão, clareia a mente, alivia a carne, afugenta as poluições noturnas, liberta da dor de cabeça. Ao jejuar, um homem obtém um comportamento composto, expressão livre de sua língua, apreensões corretas de sua mente. Muito bom. João Crisóstomo mostra que verdadeiramente as múltiplas influências do jejum no controle da carne, da língua, da palavra, da concupiscência, de uma forma tão bela. Mas o capítulo 58 começa com uma palavra de Yahvé a Isaías, forte, versículos 1 e 2, vamos ler? Grita, pois, a plenos pulmões, não te contenhas, levanta a tua voz como um chofar, uma trombeta, e faze ver ao povo a sua própria transgressão. Mostra à casa de Jacó o seu pecado, pois ainda assim este povo tenta me encontrar dia e noite. Parecem mesmo pessoas desejosas de conhecer as minhas orientações, como se formassem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Solicitam-me decisões justas e demonstram a vontade de que Deus se aproxime deles. Uau! Não parece um povo tão lindo e maravilhoso? Não estão cheios de tantas virtudes, mas é Deus que está dizendo, grita! Grita! Anuncia o seu pecado. E isto tudo aqui em relação ao jejum. O povo está jejuando, viu? E Deus está mandando esse recado. Eu me pergunto se às vezes nós não estamos aqui em longos programas de jejum e precisamos ouvir esta palavra. E não entendemos por que a gente jejuou tantos dias e não conseguimos o que queríamos, porque você pensou que jejuar é só deixar de comer.
E não tem nada a ver com isso. Leia. A transgressão da qual o profeta fala em nome de Deus está relacionada com a prática do jejum. Por que assim, queridos? Porque os motivos e atitudes errados no seu jejum eram a causa do desagrado de Deus. Leiam. Eles praticavam o jejum por mero ritual religioso, continuando com suas tarefas corriqueiras e atitudes contrárias aos princípios divinos. Mas temos que colocar no coração o que está escrito diante de você. O jejum não é uma fórmula. O jejum não é uma fórmula. O jejum não é um ritual. Leia. O jejum não é simplesmente deixar de comer. Algo tem que ocorrer no coração. A motivação é de extrema importância. Qual é a minha motivação? Qual é a atitude do meu coração? Eles querem que Deus intervenha por eles com julgamentos justos. Segundo, as coisas não estão indo bem, mas eles não veem o verdadeiro problema. Eles gostam de ir adorar. Vamos ao culto. Vamos à celebração. Falam a linguagem da proximidade de Deus. Eles podem até ter experiências religiosas e estéticas comoventes com seus esforços para se aproximar de Deus. Mas algo está errado. Queridos, Deus não se impressiona com a nossa aparência. Não adianta chegar como fariseu, eu jejuo 2 vezes por semana. Eles expressam a frustração no versículo 3, mas não sabem o que é. Então vamos ler o verso 3. E questionam: por que jejuamos regularmente se tu não o reparas? Temos mortificado e humilhado sobremaneira as nossas almas, e tu não tomas conhecimento de tudo isso? Deus, por que não nos escutas? Passei a semana todinha jejuando. Jejuei o mês inteiro, jejuei 21 dias. E não vi nada acontecer. Cinco coisas religiosas mencionadas nestes versículos 2 e 3 que eles estão fazendo. Vamos ver o que é que eles estão fazendo e veja se é o que estamos fazendo também. Primeiro, estão buscando a Deus. Estão buscando. Como? Qual que é a motivação? Segundo, deleitam-se em conhecer os caminhos de Deus. Na cabeça. Assentimento intelectual. Terceiro, pedem a Deus decisões justas. Eles se deleitam na proximidade de Deus e estão jejuando, se humilhando ou se afligindo. Aí você vai dizer: uau! E do que Deus está reclamando? Eles estão reclamando. Mas o que vemos aqui, queridos? Superficialmente, diga, superficialmente. Parecia que o povo de Deus o amava e era devotado a ele. Eles tinham a reputação de uma nação que praticava a justiça e pareciam pessoas que teriam prazer em se aproximar de Deus. Mas alguém já disse, leia, Deus misericordiosamente os adverte contra o perigo de substituir uma vida justa pelo fervor religioso. Tinha um fervor religioso? Tinha. Vida justa? Não. Deus não se impressiona com nossa religiosidade. Ouviram? Vou caminhar aqui de joelhos e pagar uma promessa até sair sangue. Vou ficar a semana inteira sem comer. Parece tudo tão lindo, religioso.
Mas Deus quer ver a vida justa, o que é que está no coração, como é que eu estou vivendo, como eu estou obedecendo os mandamentos, como o caráter de Cristo está se manifestando na minha vida. Olha o problema. Qual é o problema? Aqui está o problema. Vamos ler? Os acompanhamentos éticos. Ético, a palavra ética tem a ver com conduta, ação, comportamento. Então, os acompanhamentos éticos, práticos e relacionais do jejum, ou adoração em geral, leia o restante, são o verdadeiro teste da autenticidade do jejum e da adoração. Se o jejum não é acompanhado por questões éticas, práticas e relacionais, não será aceito. Deus lista as formas religiosas do seu jejum. Quais as formas religiosas? Humilhar-se ou afligir-se, ficar sem comer. Inclinar a cabeça como uma cana, era o modo deles mostrarem que estão com pesar. Deitar-se sobre pano de saco e cinzas. E em seguida, Deus lista os acompanhamentos éticos desse jejum. Ok, esses são os religiosos. Quem olha de fora, que coisa maravilhosa. Mas Deus olha para dentro. Agora, o que é que Deus vai falar? Na parte B do versículo 3, leio. A razão, aí Deus vai dizer, por que não escuta? A razão está em que, no dia mesmo do vosso jejum, correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios, assim como também explorais os vossos trabalhadores. Verso 4. Ora, o motivo está em que o vosso jejum sempre termina em discussão e rixa, em brigas violentas, com socos e outras brutalidades. Não é possível que continueis a jejuar deste modo, e ainda espereis que a vossa voz venha a ser ouvida nos altos céus. Conduta, questão ética, questão de relacionamentos, como você trata as pessoas, como você trata seus empregados. O que é que você vai fazer no dia do jejum? Quais são os interesses que realmente dominam o seu coração? Leia, primeiro, corre atrás do seu próprio prazer. Segundo, explora os seus trabalhadores. Terceiro, ficam briguentos e atiçam brigas e até chegam a entrar em brigas violentas. Aí Deus pergunta, leia, é este o jejum que eu idealizei? E a resposta é não é este o jejum. O verso 5, Deus vai dizer qual é o tipo de jejum que Ele espera. Queridos, Isaías não está dizendo que não devemos deixar de comer e fazer o jejum, mas que esse jejum que fazemos sem as motivações corretas, praticando tudo isso que é apontado aqui, não tem valor. Terá grande valor, sim, se eu seguir os preceitos éticos e relacionais. Então, o verso 5, vamos ler? Porventura, foi esse o jejum que idealizei? Apenas um dia separado, para que o ser humano pareça contrito, incline a cabeça como o junco do brejo, e se deite sobre pano de saco e cinzas, em sinal de grande lamento? Ora, é isso que chama jejum e dia agradável a Yahvé? Só porque deixaram de comer, porque estão deitados no chão, porque puseram pano de saco? De vez em quando aí tem pessoas que vestem-se de saco. Porque está vestido de saco, porque põe cinza na cabeça, curva a cabeça. Não, é essa forma externa religiosa? Não, eu não estou olhando para a aparência. As pessoas da época de Isaías tinham o mesmo problema que os fariseus da época de Jesus. Leia o que está em amarelo. Eles confiavam em rituais vazios, separados da realidade espiritual. Mesma coisa, nós não podemos fazer nada por ritual vazio. Quantas vezes nós caímos neste pecado, não somente em relação ao jejum,
Uma das coisas que eu acho horrível é o modo como se celebra a ceia. É um ritual vazio. E às vezes numa pressa, vamos lá, vamos dar graças pelo pão, obrigado Senhor pelo pão, tim. Não sabe, nem concentra no que está fazendo. Aí o que é que Paulo vai dizer? Por isso estão doentes, mortos prematuramente, porque não discernem. Então, porque você transforma algo que poderia ser um canal de bênção em um mero ritual religioso. O jejum real, que é associado ao arrependimento real, e não é apenas uma imagem, tem grande poder diante de Deus. Jesus diz em relação àquele demônio, essa casta só se espera com jejum e oração. Então, o jejum correto tem grande poder diante de Deus. Se realmente chegamos diante de Deus em quebrantamento, crucificando a nossa carne, sujeitando os nossos apetites, em contrição, corações contritos e quebrantados diante de Deus, tu não desprezarás, ó Deus, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus, porque estes são sacrifícios agradáveis a ti. Leia, por favor. Mas Deus vê através da hipocrisia do ritual religioso vazio, incluindo o jejum. Na parábola de Jesus sobre o fariseu publicano, ele contou como o fariseu hipócrita fez questão de dizer, jejum 2 vezes por semana. Jejum 2 vezes por semana, é a prática. Ele olha para o fariseu e o despreza. Graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Eu jejuo 2 vezes por semana. Como se esse rito conquistasse alguma coisa. A conquista não está no rito em si, a conquista está na atitude do meu coração diante de Deus.